E aí, pessoal, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala, né? Faz tempo que a gente não se vê, mas está na hora de retomarmos as nossas atividades, né? Ficou decidido que a gente vai então optar nesse momento de pandemia aí pelo ensino remoto, né? Nós vamos retomar as atividades devagarzinho, com aulas pela internet. E isso é uma novidade tanto para vocês como para nós professores também, então vamos tentar fazer da forma mais agradável e gentil possível, tá? Nós vamos utilizar como plataforma de comunicação o Moodle, né? E assim como vocês não devem ter muita experiência com o Moodle, eu também não tenho, então a gente vai aprender juntos. Eu pretendo a cada assunto fazer um videozinho, colocar no YouTube e disponibilizar o link do YouTube através do Moodle, tá? Vocês devem receber uma notificação sempre que eu fizer alguma alteração na plataforma, tá? E assim fica mais fácil da gente estabelecer o contato. Da mesma forma como eu consigo mandar coisas para vocês, vocês conseguem mandar coisas para mim. Então, eventualmente a gente vai ter uma lista de exercícios, alguma atividade avaliativa e tudo mais que vocês vão fazer no próprio Moodle. Vocês sabem que eu adoro uma lousa, né? Então eu me sinto meio pelado quando eu tenho que dar aula sem uma lousa e caneta, mas vamos tentar fazer o melhor possível usando os slides e a minha carinha feia aí no canto, né? Falei que eu só ia fazer a barba quando arrumarem uma vacina pro corona, então vocês não estranhem muito não. Beleza? Conforme forem tendo atividades e tudo mais, a gente estabelece o contato através do Moodle. Não quero me alongar muito no vídeo, não. Então, vamos lá, gente. Quando a pandemia começou, a gente tinha tido acho que umas 5 ou 6 semanas de aula, né? A gente já estava no ponto para fazer uma primeira provinha, né? Então, não dá para a gente simplesmente retomar as aulas, né? Oi, sumida, vamos continuar de onde paramos? Não dá, né? Então, a gente vai fazer uma recapitulação e vai comentar um pouquinho sobre o que a gente viu em sala de aula, tá? Então, vamos fazer uma revisão sobre a química inorgânica, tá? Então, a química ela é dividida em 4 grandes áreas, né? A gente tem a química analítica, a físico-química, química orgânica e a inorgânica, tá? Sendo que essas duas últimas elas estudam os compostos químicos propriamente ditos, né? Antigamente havia uma divisão um pouquinho rudimentar do que era química orgânica e o que era química inorgânica, né? Então dizia-se que a química orgânica era aquela que estudava os compostos oriundos de seres vivos, né? Enquanto que a química inorgânica estudava os compostos presentes em minerais. Isso não é totalmente equivocado, mas é uma visão um pouco limitada, né? Com o avanço das tecnologias, verificou-se que a química orgânica é aquela que estuda os compostos que são baseados em carbono, né? E a química inorgânica estuda as demais substâncias. E se a gente der uma olhadinha na tabela periódica, ver como é que fica isso, a química orgânica está ali, com o carbono, e a inorgânica está com todo o resto. Tá? Obviamente que isso é um exagero, né? Quando a gente for ver química orgânica, que por sinal vocês estão tendo esse semestre também, vocês vão ver que tem vários outros elementos que compõem as moléculas orgânicas, né? Mas, de fato, estima-se que 95% das substâncias do planeta sejam de natureza inorgânica, enquanto que só 5% são orgânicas, né? Então, a diversidade é muito maior realmente para as substâncias inorgânicas, né? Então, como é que fica para a gente trabalhar com tanta variedade de moléculas? Bom, a gente viu que a própria química ela é subdividida em áreas, né? E da mesma forma a gente vai subdividir essas áreas, tá? Então a gente vai agrupar as moléculas que a gente vai estudar em química inorgânica de acordo com as suas funções químicas inorgânicas. Então a gente tem 4 funções principais: ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Vocês vão ver que essas funções químicas elas estão presentes também na química orgânica, né? A gente tem os hidrocarbonetos, tem os álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres, enfim, tem uma infinidade de funções orgânicas, de funções químicas também presentes na química orgânica. Mas nós estamos falando de inorgânica e nós vamos começar então revisando os ácidos, né? Antigamente os ácidos eram substâncias que tinham sabor azedo e que tinham algumas reações características
com certos metais. A gente comentou em sala de aula que, sim, de fato, os ácidos têm sabor azedo, tanto que se a gente for na etimologia da palavra, azedo e ácido têm a mesma origem, né? Mas vamos combinar que colocar na boca qualquer coisa do laboratório não é a melhor forma de identificar um composto, né? Você colocaria alguma coisa que reage desse jeito, com uma latinha de Coca-Cola na sua boca, né? Então, na latinha da esquerda ali, fumegando, a gente tem ácido clorídrico reagindo com uma reação violenta, bastante exotérmica. Então, com o tempo, né, com o avançar da tecnologia e dos conhecimentos científicos, surgiram teorias para classificar as substâncias, né? Então, a primeira teoria para os ácidos e para as bases foi proposta por Arrhenius, esse camaradinha sueco aí, Savant Arrhenius, que inclusive foi prêmio Nobel em 1903. Ele propôs que os ácidos se dissociam em águas, liberando íons hidrônio, né? Cátions, hidrônio, íons H+. Lembrando que cátions são íons de carga positiva e ânions, íons de carga negativa, né? Então, alguns exemplos de como a gente expressa essa liberação de íons H+ por ácidos, né? Então, a gente tem o ácido clorídrico, que libera H+ e o ânion cloreto, e o ácido sulfúrico, que libera 2 íons H+ e o ânion sulfato, tá? Existem outras teorias complementares e mais sofisticadas sobre ácidos, né, que definem ácidos e bases. A gente tem também a teoria de Bronsted e Lowry, que foi proposta por esses dois químicos, Johannes Bronsted e Thomas Lowry. Foi proposta simultaneamente, cada um no seu país, Johannes na Dinamarca, o Thomas Lowry na Inglaterra. E os dois chegaram à mesma conclusão, na mesma época, então a teoria leva o nome dos dois. Tá? Então, os ácidos, de acordo com a teoria de Bronsted e Lowry, são doadores de prótons, tá? Quando a gente fala em próton nesse contexto de ácido e base, o que a gente está falando, gente? Vamos lembrar o que é um próton. Próton, então, é uma partícula subatômica que está no núcleo dos átomos, né? Então, no núcleo dos átomos, nós temos prótons e nêutrons. Os prótons, as partículas de carga positiva, os nêutrons, partículas que não têm carga, né? E os elétrons ficam orbitando o átomo. Vamos pensar no átomo de hidrogênio, tá? O átomo mais simples, o elemento mais simples que a gente tem. Para escrever com mouse é difícil, gente. Vocês me desculpem, mas vamos tentar. Então, o que a gente tem no átomo de hidrogênio? No átomo de hidrogênio, a gente tem um único próton no núcleo, né? Carga positiva. E a gente tem um elétron. Olha que beleza, né? Um elétron na eletrosfera. Quando a gente ioniza esse átomo de hidrogênio, o que a gente está fazendo? A gente está simplesmente tirando esse elétron da eletrosfera, né? Então, sobra o quê? Sobra o próton. Tá? Então, quando a gente fala em próton, nesse contexto de ácido e base, é a mesma coisa que o íon H+. Tá? Então, de acordo com a teoria de Bronsted e Lowry, os ácidos doam prótons. Depois a gente tem a teoria de Lewis, que diz que os ácidos são capazes de receber um par de elétrons. Tá? Vocês vão ver mais para frente essas duas teorias, principalmente em quali, quando a gente estiver trabalhando com equilíbrio químico, tá? E vocês vão ver que essas teorias expandem bastante a possibilidade, tá? Tanto que a teoria de Lewis, a gente fala de ácidos e bases de Lewis em substâncias que nem liberam H+, nem OH-, tá? É simplesmente por essa capacidade de compartilhar pares de elétrons, tá? Mas isso aí fica mais para frente. O Lewis, esse camaradinho aí dos Estados Unidos, que propôs a teoria dele no mesmo ano da teoria proposta por Bronsted e Lowry. Tá? Vamos voltar para os ácidos, sendo que a gente está usando a teoria de Arrhenius para trabalhar com os ácidos liberam íons H+ em meio aquoso, e vamos ver outras classificações que a gente pode dar para os ácidos. Né? Então, a gente pode classificar os ácidos de acordo com a quantidade de íons H+ que uma molécula de ácido pode liberar. Então, se um ácido libera um único H+, ele é chamado de monoprótico. Mono, um, próton, H+, né? Então, libera um único H+. Ou poliprótico, poli, vários, prótico, prótons, né? Libera mais que um íon H+. Então, pode ser diprótico, liberando 2, triprótico, que libera 3, tá? O ácido também pode ser classificado de acordo com a presença ou não de oxigênio na molécula. Então, a gente tem os hidrácidos e os oxiácidos.
E por fim, a gente pode também classificar os ácidos de acordo com o grau de ionização, em forte ou fraco. Nós vamos revisar cada uma dessas possibilidades de classificação, tá? Então, iniciando com a presença de oxigênio. Os hidrácidos são aqueles ácidos que não contêm nenhum átomo de oxigênio na molécula, tá? Então, alguns exemplos ali: ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido sulfídrico e o ácido cianídrico. Já os oxiácidos, como o nome sugere, eles contêm átomos de oxigênio na molécula. Alguns exemplos: o ácido sulfúrico, ácido nitroso, ácido fosfórico, ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. Então vamos lá, né? Retomando aqui, a gente pode classificar os ácidos de acordo com a quantidade de íons H+, que eles liberam, né? Então os ácidos monopróticos liberam um único íon H+. Na nossa listinha de exemplos aqui, a gente tem o ácido clorídrico, o ácido nítrico e o ácido hipofosforoso. Mas aí alguém pode perguntar, mas como que ele libera um único H+, se ele tem 3 hidrogênios? A gente vai relembrar isso daí, tá? A gente tem os ácidos dipróticos, que liberam 2 íons H+. Como exemplos aqui, a gente tem o ácido sulfúrico, o ácido carbônico e o ácido fosforoso, que, apesar de ter 3 hidrogênios na fórmula aqui, libera 2 íons H+ somente, tá? E como ácidos tripróticos, a gente tem o ácido arsênico e o ácido fosfórico, tá? Nós vamos relembrar o porquê desses oxiácidos de fósforo aqui, um deles é mono, outro di e o outro triprótico. A gente vai ver isso já já. Beleza? Então tá, a gente também pode classificar os ácidos de acordo com o grau de ionização. Então o que é o grau de ionização? O grau de ionização, ele diz justamente com que facilidade esse ácido libera íons H+, tá? Se a gente for ver formalmente o grau de ionização, ele é obtido por essa formulinha aqui, onde a gente vai ter o número de moléculas de ácido que foram ionizadas, dividido pelo número total de moléculas de ácido na solução. Isso vezes 100, para a gente ter o valor em porcentagem, tá? A gente diz que um ácido é forte quando mais da metade das moléculas dele, né, quando o alfa, o grau de ionização, for maior que 50%, maior ou igual a 50%. Os ácidos moderados são aqueles que se ionizam entre 5% e 50%, e os ácidos fracos são aqueles que se ionizam abaixo de 5%. Ah, mas eu não lembro dessas porcentagens aí em sala de aula, porque eu não falei disso, tá? Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque para a gente poder saber o quanto que um ácido se dissocia, se ioniza de fato, a gente precisa do estudo do equilíbrio químico, tá? E isso a gente vai ver em físico-química e também em análise química qualitativa no semestre que vem, tá? A gente trabalhou de uma forma mais simples quando falava do grau de ionização, quando se falava da força de um ácido. A gente simplesmente trabalhava com ácidos fortes e ácidos fracos. Ácidos fortes são aqueles ácidos que se ionizam por completo em solução. Então, quando a gente expressa a ionização de um ácido forte, a gente tem uma flechinha num único sentido, né? Quando a gente expressa a reação de ionização de um ácido hipotético HA se ioniza em H+, mais A-. Se esse ácido HA for um ácido fraco, significa que ele não se ioniza por completo em solução. Então, em solução, a gente vai ter tanto a forma molecular dele, HA, como as formas parcialmente ionizadas, o A- e o H+. Como é que a gente expressa a ionização de um ácido fraco? Com o símbolo de equilíbrio, que é uma flechinha que vai e uma outra flechinha que volta. Vocês perdoem a minha habilidade no mouse aqui, que não ajuda. Os ácidos fortes a gente representa com uma flechinha num único sentido, e os ácidos fracos a gente precisa representar com um equilíbrio químico, uma flechinha que vai e uma flechinha que volta. Beleza, a gente viu também como fazer para prever o grau de ionização, prever se um ácido é forte ou fraco de acordo com a sua fórmula molecular, né? Então, os hidrácidos têm uma regrinha própria, tá? Todos os hidrácidos de halogênios, com exceção do ácido fluorídrico, são fortes, ponto.
Ai, mas eu estava de quarentena, professor. O que é um halogênio? Vamos lá, gente. O halogênio é essa família da tabela periódica que fica ao lado dos gases nobres, tá? Todos os hidrácidos desses elementos aqui são ácidos fortes, tá? Então, fortes é o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Ah, mas você não falou do astato. Esses elementos aqui para baixo, gente, eles são radioativos, muitas vezes até elementos sintéticos. Então, a gente não vai encontrar esse tipo de ácido no laboratório, tá? São elementos que são instáveis e portanto, então, todos os hidrácidos de halogênios, com exceção do ácido fluorídrico, são fortes, tá? Todos os demais são fracos. Então, ácido fluorídrico, ácido sulfídrico e o ácido cianídrico são ácidos fracos, beleza? Beleza, e para os oxiácidos, como é que fica essa história de forte ou fraco, né? Então, vamos ver, para a gente prever se um oxiácido é forte ou fraco, a gente precisa levar em consideração a quantidade de átomos de oxigênio e hidrogênio que tem na molécula desse ácido. Então, o oxiácido ele vai ter sempre esse jeitão, né? Hidrogênios, um elemento central e oxigênio, sendo que varia a quantidade de hidrogênios e de oxigênios que esse ácido tem. Para a gente saber se o oxiácido é forte, a gente precisa pegar a quantidade de oxigênios que esse ácido tem e subtrair a quantidade de hidrogênios. Se o resultado dessa continha for 2 ou mais, o oxiácido é forte. Se for menos que 2, ele é fraco. Então, 3 exemplos de ácidos fortes e ácidos fracos. O primeiro aqui é ácido sulfúrico, H2SO4. Então, para a gente saber se o ácido sulfúrico é forte, pega a quantidade de oxigênios, 4, e subtrai a quantidade de hidrogênios, 4 menos 2, 2. 2 ou mais é forte, então ácido sulfúrico é forte. Ácido nítrico, 3 oxigênios menos 1 hidrogênio. 3 menos 1, 2. 2 é forte, tá? Ácido perclórico, 4 oxigênios menos 1 hidrogênio. 4 menos 1, 3. 3 é forte. Para o ácido hipocloroso, 1 oxigênio menos 1 hidrogênio. 1 menos 1, 0. 0 é menor que 2, fraco. Ácido carbônico, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios. 3 menos 2 dá 1. 1 é fraco. Ácido hipofosforoso, 2 oxigênios menos 3 hidrogênios. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 é menor que 2, portanto, ácido fraco. Tá? Além disso, pode ser enquadrado como um oxiácido os ácidos orgânicos, os ácidos carboxílicos, tá? Mas os ácidos orgânicos, eles são considerados fracos, tá certo? Mas a gente vai deixar os ácidos carboxílicos para química orgânica. Beleza, gente. Então, até o momento a gente reviu algumas definições de ácidos, né? A gente viu algumas classificações para os ácidos e agora a gente vai entrar na parte de nomenclatura. Bom, gente, como eu comentei com vocês no comecinho da aula, tô aprendendo essa história de ensino remoto, né? Então eu sei que é difícil a gente se concentrar mais que 15 minutos num vídeo, né? E a minha aula de ácidos que eu fiz pensando justamente em 15 minutos deu 40. Então eu vou dividir em duas partes. Essa primeira parte a gente tratou aqui, né? Foi até a classificação dos ácidos. E a nossa próxima parte vai ser sobre nomenclatura. Eu vou dividir numa segunda aula e adicionar no YouTube. Depois eu passo o link para vocês, beleza? Vocês têm material no caderno, deem uma fuçada lá e usem os slides que a gente acabou de ver para relembrar, para refrescar a memória de vocês. Valeu, até mais!